Na terça-feira, o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, negou interferência do governo Bolsonaro para aprovação ou não de vacinas. O chefe da Anvisa disse que participou de uma reunião no Palácio do Planalto em que uma médica teria defendido a mudança na bula da cloroquina. Confirmo de minha memória que estávamos lá o general Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Mandetta, evidentemente, eu, a doutora Anísia Yamaguchi, havia um médico sentado ao lado dela, não me recordo o nome. Esse documento ele foi comentado pela doutora Anísia Yamaguchi, o que provocou uma reação, eu confesso até um pouco deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata, de dizer que aquilo não poderia ser porque talvez não seja do conhecimento de Vossas Excelências. Só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. E confirmou a posição de que não existem evidências de eficácia para o uso da cloroquina. Até o presente momento, no mundo todo, os estudos apontam a não eficácia comprovada em estudos ortodoxamente regulados, ou seja, placebo-controlados, duplo cego e randomizados. Então, até o momento, as informações vão contra a possibilidade do uso na Covid-19. A reprovação da vacina russa Sputnik V pela Anvisa também foi tema do depoimento. Nos documentos recebidos, faltava o relatório técnico, que é justamente aquele que firma e mostra por que firmou a qualidade, segurança e eficácia. Não basta um atesto puro e simples. É preciso que todo aquele processo seja demonstrado de maneira que quem analisa ou investiga, investigação científica, possa cumprir as etapas e chegar no mesmo lugar. Isso não veio. Eu tenho aqui situação que eu reputo como muito mais grave do que a do vírus replicante, que é a questão da ausência dos estudos de toxicidade reprodutiva. E mais aproximadamente 12 ou 13 itens. Na quarta-feira, o ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten, foi à CPI para explicar declarações que fez à revista Veja de que houve incompetência no Ministério da Saúde e demora na aquisição de vacinas. Mas, no depoimento, ele se esquivou de culpar o então ministro da pasta, Eduardo Pazuello, e culpou a burocracia. Por que Vossa Senhoria considera que houve incompetência e ineficiência do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como afirmou a revista Veja? A revista Veja nomenclatura ao ministro Pazuello a incompetência. Eu entendo que a incompetência é ficar refém da burocracia. Acho que a burocracia, morosidade na tomada de decisões, que é característica da administração pública, é um problema nos casos excepcionais como a gente tem da pandemia. Queria dizer que vou cobrar a revista Veja, se ele não mentiu, que ela se retrate a ele. E se ele mentiu à revista Veja e a esta comissão, eu vou requerer a Vossa Excelência, na forma da legislação processual, a prisão do depoente. Não cabe ao relator ou a qualquer membro dessa CPI ameaçar o depoente de prisão. Com todo o respeito, senhor presidente, com todo o respeito. Isso é abuso de autoridade, senador Renan. A senadora Leila Barros mostrou o áudio disponibilizado pela revista. Foi negligência ou incompetência? Outros senadores consideraram que Weingarten mentiu ao falar sobre a campanha publicitária "O Brasil não pode parar". Eu me recordo de um vídeo circulando, "O Brasil não pode parar". Eu não tenho certeza se ele é de autoria e de assinatura da SECOM. Eu não sei se ele foi feito por dentro da estrutura ou por algum circulou de forma orgânica. Eu não tenho essa certeza, posso confirmar para o senhor. Somente. O senhor cuidou de tudo pessoalmente, inclusive convalescendo de Covid, como mesmo atestou em live com Eduardo Bolsonaro. Se depois desse depoente ele não sair daqui preso por estado flagrancial do artigo 342, essa comissão não vai ter condição de fazer qualquer outra coisa. Eu não sou carcereiro de ninguém. Eu sou um democrata. Se ele mentiu, nós temos no relatório como
pedi o indiciamento dele, mandar para o Ministério Público para ele ser preso, mas não por mim, mas depois que ele foi julgado. O senador Flávio Bolsonaro saiu em defesa de Weingarten e houve confusão. Que a CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro. Salvar vidas. E não fazer de palanque como o senador Renan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento. A todo momento. Querendo. Imagina a situação: um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização. A desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não. Isso como é Você é um vagabundo. Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. Presidente, No seu gabinete. Vagabundo. presidente. Você que é. Peraí, por favor. Isso aí. Você que é. Quer aparecer, rapaz? Você que é. Quer aparecer, rapaz? Na quinta-feira, Carlos Murilo, gerente-geral da Pfizer na América Latina, disse que desde agosto do ano passado, a empresa fez ofertas de vacinas ao Brasil. O representante da Pfizer confirmou que, após fazer essas ofertas sem respostas, a empresa enviou uma carta em setembro ao presidente Bolsonaro e a outras autoridades do governo, indicando interesse em chegar a um acordo. E confirmou também que 2 meses depois continuava sem resposta. Foi quando o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, entrou no circuito, como ele mesmo falou à CPI. No dia 9 de novembro, eu recebi um e-mail de nossa casa matriz. O e-mail indicava que o senhor Fábio Weingarten, do governo do Brasil, estava tentando procurar a nosso CEO global. Eu tomei esse e-mail, eu liguei ao senhor Fábio Weingarten. Ele me perguntou o status das negociações com o governo do Brasil. Eu comentei a ele as ofertas que teriam sido feitas. Ele me solicitou se eu poderia aguardar na linha. Eu comentei que sim. E logo ele me disse: senhor presidente Murillo, eu estou aqui com o ministro Guedes e o presidente Bolsonaro. Você poderia repetir o que me comentou? Eu repeti o que eu tinha comentado para ele, que nós tínhamos enviado as propostas, que estávamos nas discussões com o Ministério da Saúde sobre o potencial fornecimento de nossa vacina. O ministro Guedes perguntou o quantitativo ofertado, que foi o que eu comentei aos senhores. Ele indicou que o Brasil precisava mais quantidade. Eu respondi que nós vamos a continuar procurando fornecer o maior quantitativo possível. Sobre as cláusulas leoninas alegadas pelo governo para não assinar o contrato ainda em 2020, ele reafirmou que eram as mesmas oferecidas aos outros países. O primeiro contrato com a Pfizer para fornecimento de 100 milhões de doses só foi assinado em 19 de março deste ano. E um novo contrato de mais 100 milhões deve ser assinado nos próximos dias. Esse depoimento foi, sem dúvida, um dos mais importantes, né? Deixou absolutamente clara a negligência, o desleixo, a falta de interesse do governo federal, particularmente do Ministério da Saúde, de prover à população brasileira as vacinas necessárias para o enfrentamento à pandemia. Se nós analisarmos aqui as diversas propostas que foram feitas pela Pfizer, várias delas, por exemplo, tinham como sugestão, como garantia, não é, como proposta, 1,5 milhão de doses ainda em 2020. O Brasil começou a vacinar aqui no final de janeiro, com a vacina do Butantan. A Pfizer está dizendo aqui que só pôde avançar quando a legislação mudou. Isso é verdade? Nós podemos assinar somente quando as condições foram dadas. Isso é importante deixar claro, porque há aqui uma tentativa de construir uma narrativa mentirosa. Esse Senado Federal teve um papel preponderante. Vossa Senhoria declinou aqui a liderança do presidente Rodrigo Pacheco, que chamou para si essa mediação, teve participação, salvo engano, de outros senadores, aqui senador Randolph, e que possibilitou que o parlamento brasileiro aprovasse essa norma
para que pudesse, então, permitir o governo assinar com a Pfizer.